Olá pessoal, sejam bem-vindos. Vamos começar aqui mais uma live junto com o professor Cristiano Chaves de Farias. Vamos lá, esperando o pessoal começar a entrar. Sejam bem-vindos mais uma vez. Vai começar a live, sertanejo. Esperar o professor Cristiano Chaves aqui entrando. O pessoal que vai entrando, vou pedindo que possam ir colocando de qual cidade estão falando para a gente saber quem são os colegas que estão participando aqui conosco dessa live. O pessoal de Sinop, de Mato Grosso, a doutora Anislai, de Fortaleza, Bárbara aqui de Porto Alegre, pessoal de Santos. Eu acho que o professor Cristiano já começou os trabalhos. Ó, a Renatinha, nossa presidente de Brasília, a Denise, minha sócia. Ó, o professor Suetônio Lira, lá de Natal, a Marina Merentanda. Só gente boa. Aí, pessoal de Canoas presente. É o momento que o creche vira direito, né, Amanda? Ó, o Lucas parou a aula no pós, vi que o Lucas estava fazendo aula lá no meu curso. Ué, tá dizendo que o Cris não está conseguindo participar aqui, vamos ver. Aí, Pronto. Boa noite, meu tudo bem, meu amigo. amigo? Tudo em paz e você. Já Boa está noite a preparado? todos. Estou preparado, né, senhor? Pronto, e você? A banda tá pronta ou não? Porque o A pessoal estava banda. curioso para saber se Pois a gente é, ia cantar. pois é. Eu gostaria muito de ter essa virtude musical, né? Mas eu espero que na próxima encarnação, quem sabe, eu venha com algum dom musical. Nessa aqui não está rolando, não. Então tá. Para contextualizar para o pessoal, a gente resolveu fazer uma divisão, né, Cris, por temas. E hoje a gente vai ser a live da sofrência, né? E na semana que vem, no mesmo horário, a gente vai ter um volume 2 em que a gente vai trabalhar as músicas da MPB. Né? Então, Versão MPB. versão MPB. Então, Depois a gente faz a versão axé, a versão internacional. vai Né? que o que não falta é música no mundo. Não, não falta. Bora começar então, Cris? Meu amigo, sem dúvida. Aliás, boa noite a todos. Eu queria começar amigo, fazendo uma referência muito interessante. Eu queria, até para nos justificarmos disso tudo, né? Tanta mensagem que eu recebi aqui perguntando se a gente ia cantar, por que a gente resolveu fazer uma live com direito com música, e o pessoal, de tudo quanto a gente, perguntaram, inclusive, se ia ser igual a do Bruno e Marrone, como aqui é água mesmo, viu? A garrafa do Conrado, eu não sei porque aqui é água. Mas o que eu queria dizer é que eu acho tão importante, meu amigo, e todos os amigos que estão aqui, eu acho que nós precisamos deixar o direito mais leve, nós precisamos fazer com que aquela ideia, aquela máxima de que a vida é dividida em dias de trabalho e dias de festa, essa máxima se acabe, venha se arrefecer, porque se nós fazemos o que gostamos e se de fato nos envolvemos apaixonadamente com o direito e que ele nos dá tanta alegria, tantas ideias, por que não trazer a vida para o direito? Tem uma passagem muito interessante do Kant, do Immanuel Kant, o grande filósofo. O Kant dizia que o direito integrava as artes. No contexto das artes, o direito estaria presente também numa obra muito conhecida, Crítica à Razão de Julgar. E ele dizia que o direito envolve a arte porque o direito é uma manifestação cultural e todas as artes são manifestações de ordem cultural. Então, eu queria propor a todos que pensassem nisso. A gente vai passar essa live falando de música e, na verdade, a gente ouve música, a gente fala de música, a gente escuta, canta e muitas vezes não percebe que a música está retratando a vida como ela é. E se a gente trouxer
essas percepções para o direito, vamos tornar mais leve o nosso dia a dia, mais leve o nosso cotidiano, e vamos ter referências seguramente mais seguras, mais precisas, fixar mais as matérias, porque na música, nas artes, na tranquilidade, fica mais fácil estudar direito, né, amigo? Não, com certeza, até porque o que a gente tem que ter em mente é o fato de que a gente está acostumado numa lógica dentro do direito, né, Cris? Como se as gerações que nos antecederam, quanto mais difícil se falava, maior credibilidade o profissional tinha, né? E cá entre nós, né? Hoje ninguém tem mais tempo para pegar e ficar lendo aqueles textos que tu tem que ler o parágrafo 5 vezes para entender, que tem uma situação que a gente precisa tornar as coisas mais leves, né? Então a gente começa aqui com os doutrinadores Jorge e Mateus, né? Tá vendo? São os primeiros doutrinadores, né, com a música Sosseguei, né? Porque na verdade essa música, o Sosseguei do Jorge Mateus, quem gosta de sertanejo deve lembrar, é bem aquela lógica do começo do relacionamento, né? Porque a pessoa está acostumada numa lógica de balada, enfim, e daí tem um trecho que diz assim: eu sosseguei, ontem foi a despedida da balada dessa vida de solteiro. Eu sosseguei, mudei a rota e meus planos que eu estava procurando, eu achei em você, né? Porque na verdade é aquela promessa, né? E quanto, né, Cristiano, a gente vê chegar nas varas de família a situação das projeções, né? A situação onde a pessoa, muitas vezes, o divórcio, ele materializa apenas a frustração daquelas expectativas de uma construção, porque na verdade de uma idealização, né? Eu uma vez ouvi de um sociólogo que o amor ele tem salas de espera VIP, né? Porque a gente diz no imaginário, não, o amor rompe todas as barreiras. Até lá, né? O amor, normalmente, ele preenche um checklist, né? Tem que ter tal situação financeira, tem que ter tais requisitos, né? Então, e normalmente o que a gente trabalha com a frustração dessas expectativas, não é mesmo? Sim, sem dúvida. Até porque muitas vezes as relações vão se formando quando uma pessoa projeta no outro aquilo que quer. Não é incomum, não é infrequente perceber que as pessoas se relacionam querendo que o outro seja aquilo que a pessoa quer que ele seja, mas não necessariamente o que ele é. E aí essas frustrações se mostram muito comuns. Eu queria aproveitar também o trecho dessa música, assim, quando ele diz, eu sosseguei, e aí você falou ali no trecho, é a balada, é a última balada, etc. Tem outra coisa muito interessante nisso, e que a gente não percebe, meu amigo. Muitas vezes, para o jurista, é muito difícil estabelecer o termo inicial da união estável. Por quê? Como a união estável não exige morar sob o mesmo teto, por conta da histórica influência lá daquela súmula antiga 382 do Supremo, a união estável é uma relação com intenção de viver como se casados fossem, mas não necessariamente aquelas pessoas precisam morar sob o mesmo teto. O Código Civil não exige em nenhum momento esta coabitação. No casamento ele faz referência, na união estável não faz. Então, quando ele diz assim também, eu sei a última lá, a partir de agora, tem o quê? Já pode ter união estável, né? Então, o limite entre um namoro qualificado, o limite entre uma relação de namoro mais consolidada e uma união estável, muitas vezes é um limite muito difícil de ser demonstrado casuisticamente. Você não acha, não? Da sua experiência na advocacia, inclusive, é fácil demonstrar, é fácil provar esse vínculo de união estável ordinariamente? Cris, eu costumo dizer para meus alunos aqui em Porto Alegre que é mais fácil que qualquer um deles se relembre da fórmula de Bhaskara do que me dizer com segurança em que momento que o namoro virou união estável. Pelo fato de que nós temos um conceito aberto na legislação brasileira, que é o artigo 1723, que é envolto de várias lendas urbanas, né? E a grande dificuldade é a gente realmente saber, né? Em que momento que o crush vira direito, né? Em que momento que a gente começa a ter essas consequências jurídicas, porque, afinal de contas, se a forma como nós temos numa situação da união estável no Brasil, inclusive os professores portugueses falam isso, né, Cris? Que aqui no Brasil tu dorme com quem tu ama e tu acorda com o Estado, né? Imagina tu acordar com o Bolsonaro na tua cama, né? Então, assim, por isso, nós temos uma situação, uma preocupação de que, da forma como nós estamos hoje, é uma situação onde
tem uma zona de risco muito grande. E tem muita gente, Cris, que fala que não é possível o contrato de namoro. O que tu acha a respeito do contrato de É, namoro? eu acho que nós precisamos viabilizar fórmulas como a do contrato de namoro para dar segurança às pessoas. Porque muitas vezes eu sei que principalmente para quem tem exacerbado romantismo, sensibilidade, assim, olha, mas as pessoas se unem por amor. Não, as pessoas não se unem por amor, as pessoas se unem por interesses que são legítimos, absolutamente legítimos, dos mais diferentes. Eu não conheço ninguém que se relacione com alguém com quem não tenha interesse, algum tipo de interesse. Então, evidentemente, uma pessoa pode ter interesse na outra, mas o interesse afetivo, diz, olha, eu tenho uma pessoa jovem de 40, 50 anos que já teve filhos, já constituiu patrimônio, aí vai se unir a outra que já teve filhos, que já tem patrimônio, e cada um vai blindar o seu patrimônio simplesmente, né? Então, diz, olha, eu quero namorar, eu quero viver a parte boa, eu não quero a parte ruim, não, porque a parte ruim deixa ela lá mesmo, ficar ruim. E eu acho que sim, que o contrato de namoro pode ser um grande instrumento. E é preciso que o jurista conceda o contrato de namoro, principalmente o advogado que redige o contrato de namoro, colocar cláusulas muito claras e muito leais, no sentido de deixar claro que aquelas partes, naquele momento, não têm nenhuma intenção. Evidentemente, no futuro, aquilo pode se alterar, evidentemente, aquilo pode se modificar, mas é preciso deixar claro a vontade das partes em constituir relação precisa ser respeitada, né? E quem quer sair da balada para assumir essas responsabilidades, tudo bem, está valendo? Não, e o que resolve a figura do contrato de namoro, Cristiano, é o pré-contrato, o artigo 462 do Código Civil, né? Porque, na verdade, o contrato preliminar, ele é um contrato preliminar, porque como a união estável, salvo o contrato escrito, aplica-se como união parcial de bens, está. Mas quando eles tiverem uma união estável, essa união estável vai ser norteada pelo regime da separação convencional lá do 687, porque o que a pessoa quer é proteger o seu patrimônio. É isso mesmo. Perfeitamente. E sobre E isso aí, até. inclusive, viu? Aproveito para lembrar para os nossos colegas advogados aí, os grandes juristas aí que trabalham com isso, nesse sentido, inclusive, a simples celebração de um contrato de namoro pode viabilizar, como você inteligentemente propôs aí, a receber como um contrato preliminar de constituição de regime de separação de bens, até por conta do artigo 170 do Código Civil, que fala da conversão substancial. Então, o juiz pode, ainda que as partes tenham celebrado aquilo como contrato de namoro, dizer assim, olha, vocês celebraram como contrato de namoro, vocês avançaram no tempo e resolveram transformar isso numa união estável, e aí, aquele contrato de namoro, eu recategorizo como uma escolha do regime de separação absoluta. Perfeitamente possível. Até porque na união estável não se exige escritura pública para esse contrato, e como ele não precisa ser por escritura pública, ele pode ser por instrumento particular, conversão substancial perfeitamente possível. Uma excelente ideia, luminosa ideia que você teve aqui, e eu acho que as pessoas precisam falar de forma muito clara isso. Regime de bens, constituir relação, traz um nível, um volume de responsabilidade muito alto. Então é preciso que o jurista tenha essa clareza de discussão. Muito legal o que você falou. Muito bom mesmo. E sobre o Ou contrato. seja, Jorge e Mateus são inspiradores mesmo. Exatamente. Eu falo sobre isso lá no meu curso de família contemporânea, quem quiser estudar mais sobre isso. Mas o Bruno, que é nosso amigo, o Bruno é um advogado aqui do interior do Rio Grande do Sul, que foi me orientando na pós-graduação. Inclusive, ele pagou a faculdade cantando música sertaneja na balada, né? A próxima vez que a gente aumentar a estrutura, ele vai participar da nossa live. E ele lembrou de uma música do Jorge Mateus também, que ele citou aqui nos comentários, Cris, que é Contrato, que a música assim, esse contrato é vitalício, você está amarrado aqui comigo, nesse contrato da paixão, a rescisão é 1 milhão, de onde você vai tirar isso? Né? O que tu acha? Quais são os limites do pacto antinupcial e dos contratos de convivência, Cristiano? Meu amigo, eu não tenho nenhuma dúvida, eu estou muito convicto disso há muitos anos. Eu e você já falamos disso, e eu tenho certeza absoluta, das poucas coisas que eu tenho certeza no direito, essa é uma delas, é de que o conteúdo desse contrato é a vontade das partes. É porque as pessoas não têm no Brasil uma cultura de discutir um contrato de casamento, um contrato de união estável. Não, é porque eu vou casar com a pessoa e vai dar certo. Obviamente, ninguém se une para dar errado, isso eu não tenho nenhuma dúvida. As pessoas se unem para dar certo. Agora, ninguém pode negar que pode dar errado. E aí, se der errado, para onde vamos, né? Então,
nessa linha de raciocínio, aí me parece muito produtivo o contrato e o conteúdo desse contrato é livre, autonomia privada. Ele só não pode conter as cláusulas proibidas pelo sistema. Por exemplo, a proibição de pacto sucessório, proibição de pacta corvina lá, do artigo 423. Aí não pode, porque o sistema proíbe. Mas, pensando alto, eu estou lembrando daquele caso, meu amigo, e já que a gente está falando de música sertaneja hoje com toda a sofrência, eu estou lembrando daquele famoso caso daquela moça feia, horrorosa, a Catherine Zeta-Jones, que casou com o Michael Douglas. O Michael Douglas, ele tinha uma, não sei, tinha, enfim, uma compulsão sexual. E por conta dessa compulsão sexual, o Michael Douglas, a Catherine Zeta-Jones, colocou uma cláusula no contrato de casamento dizendo que, em caso de adultério, ele ressarciria ela, pagaria uma indenização de não sei quantos milhões de dólares. Né? E ele colocou uma cláusula, veja que interessante, dizendo que ela se obrigando no contrato a manter relações sexuais tantas vezes na semana. Bom, ao que consta, o contrato estava sendo cumprido aí, tá, né? Ninguém inadimpliu no contrato. Não houve, pelo menos, nenhum questionamento. O que eu quero dizer é o conteúdo livre. Mas as pessoas não colocam. Os alimentos transitórios, por exemplo, não poderiam estar no contrato? Aquela pessoa que vai casar com alguém, é vitalício esse contrato, você vai me pagar 1 milhão. Meu amigo, eu conheço aqui casos de alunas minhas aqui em Salvador que, já no finalzinho do curso, assim, alunas maravilhosas, se mudaram para outro lugar, foram morar em outro estado. Por quê? Aí eu falo, por que você vai? Porque eu vou casar. E aí a pessoa vai. A pessoa vai, aquela relação não dá certo, e porque quando o véu da paixão já não mais encobre os defeitos recíprocos, o final é sempre inexorável. Então, o que vai acontecer? É que aquela pessoa lá volta para cá, para Salvador, e vai dizer, eu quero ter pensão alimentícia. Não, não cabe pensão alimentícia para pessoas jovens. Pode ter alimentos transitórios por um período, beleza, mas pensão alimentícia não. Mas quando poderia caber aí os alimentos compensatórios, cláusulas de alimentos compensatórios. Porque o limite que a gente tem é o artigo 655 do Código Civil, que não pode constar o que está proibido em lei. Tu bem falou do Pacta Curvina. O resto pode ser determinado. Inclusive, tem o enunciado 635 da Jornada de Direito Civil, justamente nesse sentido. Sim. A gente tem o enunciado do IBDFAN, que é o enunciado 24, que o enunciado 24 prevê, inclusive, negócios jurídicos processuais em pacto antinupcial. Ou seja, a gente poderia colocar a situação da aplicação da constelação ou a questão dos ritos processuais diferenciados num divórcio, porque, assim, quando tá tudo bem, né, já usando uma outra música, usando lá a Vidinha de Balada do Henrique e Juliano, né, que essa é a música que explica a comunhão universal, né? Vai namorar comigo sim, vai por mim, igual nós dois não tem. Se duvidar, você vai casar também em comunhão de bens, né? Mas também tem outros doutrinadores, além do Henrique e Juliano, né? Que eles têm o Mateus e Cauã, o nosso santo bateu, o amor da sua vida sou eu, tudo que é meu hoje é seu, né? Pronto. Então, e aí você vê, essa ideia do regime de comunhão, né? Eu não sei se você sabe, e você conhece tão bem o país, o Uruguai, seu vizinho aí de fronteira, no Uruguai, a regra geral é o regime de separação. No silêncio das partes, aplicam-se as regras da separação. As partes somente terão comunhão de bens se elas declararem. É uma ideia para a gente pensar, né? Uma ideia para a gente refletir. A nossa cultura, totalmente lusitana, portuguesa, segue o modelo de comunhão. No silêncio das partes, aplicam-se as regras da comunhão parcial. Divide aquilo que foi adquirido na constância, né? Até 77, tudo. Então, no fundo, a gente parte de uma premissa de que todo casamento traz uma colaboração recíproca patrimonial. Então, quando a música diz tudo que é meu hoje é seu, daqui para o futuro, de certo modo, está certo sim, né? Porque tudo que for adquirido vai entrar na comunhão. Não, porque tem gente que dizendo assim, que aqui nos comentários, bom, para casar em comunhão universal a pessoa tem que estar maluca. Mas todo apaixonado ele está maluco, né? Eu costumo dizer, Cris, que a pessoa apaixonada ela é relativamente incapaz. E a pessoa apaixonada e bêbada é absolutamente incapaz. Ou seja, os bêbados, às vezes, a pessoa mais conscienciosos, né? Alguns. Mas certíssimo. Outra coisa, eu não consegui acompanhar aqui, mas um comentário também. O regime de comunhão é mais justo? Não. A mim parece que o regime de bens que mais respeita o romantismo, o regime de bens que mais demonstra o amor recíproco é o regime de separação.
Porque no regime de separação, os dois entram assim. O que é meu, o que é seu, e só o amor é nosso. Então, nós comunicamos amor, sentimento. Ah, e se acabar? Se acabar, cada qual com o seu cada qual. E como diz o ditado, cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. E eu fico com o quê? Com amor, com saudade. Saudade é bom, saudade é bacana. Então, esse é o regime de separação. Esse me parece um regime, se um colega me pergunta assim, olha, eu quero saber, eu vou casar, um amigo, eu quero saber qual regime que eu vou ter menos problema. Separação. Você concorda? Separação é um regime para você não ter problema. Agora, não, eu vou casar no regime de comunhão. Então, espera. Se tiver divórcio, e as estatísticas indicam, né, que o número de divórcio é muito alto, então, tendo divórcio, não tem problema. Você já sabe que vai ter problema, sim, para dividir o patrimônio que vier a ser adquirido. Quando não tem patrimônio adquirido, vai ter problema dos frutos. Porque mesmo os bens particulares, os frutos são comuns. O que nos gera um outro problema. Você concorda comigo? Os frutos são comuns, aí nós vamos ter distribuição de lucros. A questão que nós debatemos tanto aí, que vamos sempre pensando e renovando nossas discussões, a questão das empresas, quando um deles é empresário e os frutos da empresa se comunicam, aí a empresa valoriza, mas essa empresa foi adquirida antes. E aí a valorização entra, mas a empresa foi adquirida na constância. E aí vai dividir. O ex-cônjuge vai se tornar sócio da empresa, os outros sócios são obrigados a receber. São questões extremamente interessantes, mas questões que só decorrem do regime de comunhão. No regime de separação, não existiria. E também o que acontece, eu sempre digo em sala de aula, Cristiano, o problema é que o brasileiro ele é vida louca, né? Ele não para pensar em regime de bens. Quando é que ele fica parando para pensar em regime de bens? Quando ele chega no cartório do Registro Civil de Pessoas Naturais. Daí, chega lá, o registrador pergunta para ele, qual regime vocês querem casar? Eles perguntam assim, qual os que tem? Né? Talvez na Espanha a gente tenha uma promoção do dia, como tem no Subway. Né? Hoje, comunhão parcial está na promoção. Na verdade, as pessoas acabam casando em comunhão parcial, não porque se convenceram que é um bom regime, mas porque é um regime supletivo. E também por preguiça de fazer o pacto antinupcial. Porque como para casar em outro regime, o artigo 1640, parágrafo único, exige o pacto antinupcial, a pessoa diz, não, eu sou muito religiosa, negócio de pacto aí eu tô fora, né? Então não vou querer, vou casar e sei que todo mundo casa. E o que acontece? Hoje a gente sabe, né, Cristiano, que tu tem a comunicação, inclusive, do saldo do FGTS. Sim. Ou seja, as pessoas nem têm ideia do que estão comunicando. Né? Então, esse é um risco muito grande da comunhão parcial, embora as pessoas achem ele é bonitinho, mas ordinário, né? É muito ordinário, sim. Muito ordinário, porque essa ideia, né, de que o regime de comunhão, divide o que teve esforço comum. Esse esforço comum também é muito relativo, né? Porque se supusermos uma pessoa que é empresária, que é de uma família, que tem empresas, entrar no regime de comunhão é arrumar um problema para a própria empresa, por causa dessa divisão. Então, é ordinário, sim, nesse sentido. É uma fonte inescondível de conflitos. As pessoas não lembram, amigo, por exemplo, que é uma coisa interessantíssima. O regime de comunhão parcial ou universal é modo aquisitivo de propriedade. Ninguém nunca para pensar isso. É modo aquisitivo de propriedade. Ou seja, o nosso sistema jurídico, o nosso ordenamento trata o regime de bens, de comunhão de bens, como um uso capião, como uma compra e venda, uma doação. É uma forma de adquirir propriedade. Então, não dá para nós ficarmos aqui tratando desse regime como se, do casamento como um todo, né? Como se apenas, então, somente tivesse o viés, tivesse um lado agradável, bonitinho, aquele lado de que não, tudo tá certo, vai dar... O amor resolve, né? Então, tá certo. A Alessandra, que é a nossa querida presidente do Belefante Tocantins. Do Tocantins. Beijo, Ale. O Júlio, marido da Alessandra, está aqui. Júlio está nos assistindo aqui como se fosse live sertaneja mesmo. Viu? Ela disse assim, mas quem é novo não pensa nisso, mas a gente está aqui justamente para proteger os nossos, né, Cris? Para que as pessoas possam parar para pensar, né? Porque quando acaba, né, e usando uma música do Bruno Marrone agora, né, que teve a live semana passada, que assim, ao meu sentir foi a melhor. A gente, inclusive, terminou correndo a nossa live semana passada para assistir o Bruno Marrone, né? E tem uma música deles... falando.
Tem uma música dele que se chama Bijuteria, né? Que diz assim: e no brilho de uma pedra falsa, dei amor a quem não merecia. Eu pensei que era uma joia rara, era a bijuteria. Das mentiras das palavras doces, vi calor no teu olhar tão frio, da beleza do teu rosto esconde um coração vazio. Que tal, Cristiano? Pois é. Essa falsidade toda, tem muita gente, o que não falta, a gente, são bijuterias e não joias raras, né? Não faltam. Amigo, eu acho que é bem interessante também essa reflexão, porque numa perspectiva jurídica dessa visão, dois aspectos sobressaem para mim. O primeiro, de que o sistema jurídico não pode tratar do erro enquanto vício de vontade, do mesmo jeito que nos demais negócios jurídicos. Não sei se você pensou nisso. Por quê que eu conto esse caso sempre porque é verdadeiro. Uma pessoa comprou um terreno na belíssima cidade da Andréa Pachá, da nossa amiga Andréa Pachá, lá em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Então, um beijo para o André. Lá em Petrópolis, o cara queria comprou um terreno porque ele queria ter uma casa de praia, uma casa, desculpe, de campo, de descanso, de veraneio, né? Aí o cara comprou e tal. E aí, depois de comprar, ele deu entrada na prefeitura para construir, para ter um alvará de construção. Aí a prefeitura indeferiu, disse: ó, não pode não. Por quê? Porque tem uma lei municipal petropolitana que proíbe construir nessa área. Não rola construir. Aí o cara entrou com ação anulatória de compra e venda, dizendo o seguinte: eu errei. Eu não conhecia a lei. Se eu conhecesse a lei, eu não sabia que aquela área era não edificante. Se eu conhecesse, não teria comprado. E o Tribunal do Rio anulou, dizendo: qualquer tipo de erro, qualquer tipo de má apreciação na celebração de um contrato, de um negócio jurídico, permite anulação. Portanto, a anulação de negócios por erro é uma anulação extremamente larga, abrangente. Mas, quando a gente traz esse erro para o negócio jurídico, qualquer pessoa que casou e que, com o passar do tempo, viu que o declínio daquela relação, o declínio da admiração, o declínio da paciência recíproca, de tudo mais. Se aquela pessoa, naquele momento, estiver, de fato, magoada, triste, naturalmente ela vai dizer que foi um erro. Eu apreciei mal as qualidades dessa pessoa. Só que, na verdade, o erro é comum, é recíproco. Não dá para imaginar que houve um erro capaz de anular, porque senão todo casamento seria anulado, inexoravelmente. Nós transformaríamos em anulação de casamento todas as causas do divórcio. Tudo que ordinariamente é divórcio se tornaria anulação e as pessoas voltariam ao estado civil de casado, ao estado civil anterior. Portanto, nessa linha de raciocínio, primeira coisa, você pensou que era joia rara, mas era bijuteria. Então vai fazer o quê? A partir daqui eu não uso mais essa bijuteria. Cessa a eficácia daqui para frente. Então, esse é um aspecto extremamente importante. As causas de anulação do casamento, elas são muito taxativas. Muito. Eu pego sempre os manuais de direito civil mais antigos, né? Aqueles que foram até escritos em outro momento, o do Washington de Barros Monteiro, década de 40, Silvio Rodrigues, década de 60, 70, a Maria Helena Diniz, aqueles nossos clássicos e maravilhosos civilistas, pode conferir. Os exemplos que eles dão de anulação de casamento, meu amigo, hoje, são todos causas de divórcio apenas. Por exemplo, a pessoa que descobriu que o cônjuge era homossexual, viciado em drogas, sofria de alcoolemia, embriaguez, alcoolemia, vícios sexuais, perversões. Tudo isso vai dizer o quê? Eu não quero mais ficar com você. Não imagine que te quero mal, apenas não te quero mais. Né? Então segue a partir daqui sozinho. Isso hoje é causa de divórcio. Historicamente foi causa de anulação. Então é preciso ver primeiro. Errou no casamento, só se anula quando o erro é sobre a identidade. Então, é um erro sobre identidade. Eu casei com a pessoa errada. Estou lembrando, eu me apaixonei pela pessoa errada, então eu casei com a pessoa errada. Tudo bem. Então, o primeiro aspecto que me remete nessa música. E o segundo aspecto que eu quero também que você, que é um exímio conhecedor do repertório da Marília Mendonça, nos traga também outra passagem que se fala de culpa. Porque aí também nós vamos chamar a atenção para a importância ou não da apreciação da culpa. Será que tem importância, meu amigo, falar sobre culpa? Porque
Muitas vezes eu tenho a impressão que a parte chega no jurista, no advogado, no defensor, no promotor, no juiz, com uma vontade louca de ganhar uma sentença declaratória de, aspas, inocência, né? Como se fosse uma sentença declaratória de corno. Olha, eu fui a vítima, eu tomei um corno. Agora, o problema é o seguinte, que a pessoa pega essa sentença, agora ela é corno para sempre, né? Porque transita em julgado. Então, agora a pessoa, eu sou corno para sempre. Eu sou o corno de papel passado, né? Isso. Mais ou menos isso. E tem duas músicas da Marília Mendonça. Tem Infiel, né? Que daí é fantástica. Mas tem uma música que chama De Quem é a Culpa, né? E daí diz assim, você é um vício que não tem mais cura e agora de quem é a culpa? A culpa é sua por ter esse sorriso ou a culpa é minha por me apaixonar por ele? Só isso. Ela diz. Sim. Essa guria, ela diz que tem 25 anos, mas eu acho que ela deve ser espírito velho, né? Ela deve ter 150, né? Porque isso aí não existe uma pessoa de 20 e poucos anos escrever assim. Daí tem uma parte que diz assim, quem é você que eu não conheço mais, me apaixonei pelo que eu inventei de você, né? E aí são essas projeções que nós falávamos. E, de fato, né, a questão da culpa, que ainda está no Código Civil, que ainda persiste numa questão que o código anterior trazia, inclusive, da questão da guarda, a questão que importava numa situação de alimentos, que ainda está no Código Civil no 1702 e no 1704, na situação do nome, né, Cristiano, que lá 1578 ainda prevê que o culpado pode perder direito ao nome, e hoje é óbvio que direito ao nome é direito à personalidade e que nós não vamos ter espaço para isso e nem sequer para discutir culpa, principalmente porque a jurisprudência já afastava, e afastava ali pelo parágrafo único do 1573, que diz que o juiz pode levar em consideração outros fatos que tornem suportável a vida em comum, e se a razão da família contemporânea é o afeto, cessado o afeto, cessou a família. E ainda mais, depois de 13 de julho de 2010, quando a gente teve a modificação do parágrafo 6º do artigo 226, e que tivemos a facilitação do divórcio no Brasil, e hoje nós não temos nem espaço para culpa, ou seja, o juiz ele vai decretar o divórcio sem separação antecedente, sem prazo, porque o judiciário, Cris, ele não pode servir como um espaço para exorcizar os sentimentos, ou seja, as pessoas têm que fazer isso no espaço terapêutico. E é claro que eu e a Denise, minha sócia, a gente sempre vê que muitas vezes o que o cliente quer, ele não quer resolver, ele quer, na verdade, um instrumento de vingança. Ele quer que o profissional ele acabe se filiando nas suas dores. E aqui a gente precisa deixar um recado muito claro, né, Cris, para todos os amigos de carreira pública ou de carreira privada que nos assistem. Nós somos a parte técnica. E a questão emocional fica com o cliente. Não quer dizer que a gente não vai se dedicar, não quer dizer que a gente vai dar o máximo, mas nós somos a parte técnica. E é por isso que a gente não deve advogar para amigos, porque daí tu deixa de ser técnico. É por isso que a gente não advoga para parente, porque o parente não te paga e ainda fala mal de ti. Né? Então, por isso que a gente precisa ser técnico. E não tem mais o porquê discutir essa questão de culpa, né, Cristiano? Não tem de forma alguma, é lamentável que o código ainda contém essas previsões. De todo modo, eu já tenho também uma ideia que pode ser muito bacana na prática, para os advogados e para os defensores, promotores, juízes, para quem elabora na área familiarista. Olha que ideia interessante. O Código de Processo Civil, no artigo 2º, estabelece que só é possível formular pedidos quando se tem interesse de agir. E o interesse de agir tem que ser jurídico, não tem que ser moral. Então, ninguém pode ajuizar uma ação para querer discutir culpa, ainda com aquela previsão lá do Código. Eu quero discutir a culpa, tá, beleza. Para fins morais, porque eu quero ter uma sentença comprovando que eu sou inocente, que eu sou do bem. Não existe do bem e do mal. Nesse ponto, eu vou lembrar de uma passagem fantástica do Chico Buarque, diz assim, te perdoo por te trair. Te perdoo por te trair, ou seja, não dá para dizer quem é o inocente, quem é o culpado, até porque se pegasse o casal e colocasse os dois sentadinhos para assistir ao filme da relação, no final da sessão, ninguém saberia quem é o culpado e quem é o inocente. Até porque o adultério, a infidelidade que você falava antes do infiel, aquilo ali é a ponta do iceberg. A infidelidade, o adultério, muitas vezes é a consequência, não é a causa do fim da relação. E é aí que me parece que o Código de Processo pode nos ajudar, quando ele diz só é possível formular pedidos quando se tem interesse jurídico. Qual seria o interesse jurídico? Na culpa. No Código Civil só tem dois efeitos. Indenização, que é o 927. Pedir indenização. Eu quero pedir uma indenização, por isso que eu quero discutir culpa. 2,
alteração da natureza dos alimentos, que é o parágrafo único do 1704. O que eu quero dizer, minha opinião, igual à sua, eu acho que não deve discutir culpa nunca. Mas, para resolver juridicamente muitas questões, dá para ir no processo civil e dizer assim, a petição inicial propõe discussão sobre culpa. Não cabe. Não cabe porque não tem interesse jurídico, porque ela não formulou nem pedido de indenização, nem pedido de mutação da natureza dos alimentos. E aí, consequentemente, a conclusão que podemos chegar é que sem o pedido de indenização ou de mutação da natureza dos alimentos, simplesmente o que nós podemos dizer é que não há interesse de agir na culpa. Acho que, de todo modo, a culpa deve ser afastada mesmo do sistema. Quer discutir indenização? É juiz uma ação de responsabilidade civil, é na vara de família também, tudo bem. Agora, lembrar, amigo, que temos aí cenas dos próximos capítulos para esse tema, porque o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral, então afetou ao regime da repercussão geral a discussão se, com a emenda 66 de 2010, se mantém ou não no sistema jurídico a separação. Então, vamos aguardar. O Supremo vai se manifestar sobre esse tema no regime da repercussão geral. Eu acho que temos aí uma boa oportunidade de esperar que o Supremo reconheça de uma vez por todas que não tem nenhum sentido prático a manutenção da separação. Porque tem um colega até que perguntou aqui, o Paulo, se permanece. Não há dúvida de que ela permanece, né, Cristiano? Ela está no lá no 693 do CPC. Ela está no 693 do CPC, ou seja, ela existe. Agora, qual é a utilidade hoje de a pessoa distribuir uma ação de separação? É perder tempo e dinheiro, né? Eu já vi pessoas distribuírem ação de separação porque a religião dessa pessoa só permite a separação, porque a separação ela dissolve apenas a sociedade conjugal, Perfeito. Assim como fazer o antigo disquite. E também já vi um colega nosso, advogado aqui no Rio Grande do Sul, Cristiano, que embora ele orientado que ele poderia ter o divórcio direto, ele disse, não, eu quero ter a separação. Eu disse, mas depois tu vai ter que entrar com uma outra ação. Ele disse, não, mas até lá eu vou esperar para ela voltar para mim. Ele está até agora esperando, né? Deu ruim aí na espera dele. Mas veja que... E a fila dela provavelmente já andou. Já andou faz tempo. Mas, de qualquer forma, não tem nenhuma vantagem ao distribuir ação de separação, não tem porquê. Então, o negócio é ter o divórcio direto, exatamente, né? E uma situação importante é que as pessoas elas não precisam ter a partilha de bens, né? O artigo 1581 do Código Civil, ele permite que o divórcio ele seja decretado sem partilha. A pessoa só tem que cuidar que quem tem partilha pendente não vai poder escolher o regime de bens no novo relacionamento. Mas, normalmente, quem acaba um relacionamento não está pensando no novo, né? Porque final de relacionamento é que nem ressaca. Enquanto tu tá de ressaca, tu não pensa numa nova relação, né? Então, mas fica a dica, que a pessoa ela pode ter a situação do divórcio sem a partilha e pode postergar a partilha, que tem aquela música da Simone da Simária, né? Que é o meu violão e o nosso cachorro, né? Que se o nosso amor se acabar, eu de você não quero nada. Pode ficar com a casa inteira e o nosso carro, por você eu vivo e morro. Mas dessa casa eu só vou levar meu violão e o nosso cachorro. Então pronto. Eu quero falar do cachorro. Antes de falar do cachorro, só para resgatar o que você falava da separação, me parece também que há uma falsa afirmação de que separar seria uma vantagem para aquelas pessoas que pensam assim, olha, eu vou dar só um tempo, mas depois, quem sabe, né? Você falou aí do advogado, do colega, a pessoa, quem sabe ela não volta para mim. Essa vantagem, eu não preciso casar de novo. Se eu estiver separado, basta fazer uma petição ao juiz e eu restabeleço a relação conjugal. É a mesma coisa divorciar. Quem divorcia e quer retomar o casamento, então, eu sou divorciado, mas eu quero voltar ao casamento que eu tive com a minha ex-mulher, porque eu já sou divorciado, ela é ex. Ela é ex. O que eu faço? Petição ao juiz. Os artigos 1515 e 1516 permitem que, quando o casal vai casar e já foi casado um dia, o juiz dispensa a celebração. Então, essas pessoas só precisam dar entrada nos proclamas e formular um pedido expresso de dispensa de uma nova celebração. O juiz pode dispensar a nova celebração e dá-los por casados. Então, não vai ter cerimônia, não vai ter celebração. A vantagem é a mesma. Então, é uma falsa propagação de que a separação poderia cumprir algum papel interessante. Não cumpre nenhum. Concordo integralmente com você. A separação se perdeu
com o passar do tempo, se mostra um instituto inútil. Inútil. E está lá, vamos aguardar agora o que dirá o STF. Com relação ao cachorro, muito interessante lembrar que muitos casais, agora, os animais de estimação, os animais domésticos, eles são muito importantes para as pessoas, né? Uma relação extremamente rica. Eu li outro dia um livro do Ingo Sarlet, um constitucionalista, que falava sobre a proteção dos animais a partir de um prisma da dignidade da pessoa humana. E eu fiquei muito curioso, porque fiquei pensando, será que ele está falando da dignidade dos animais? Então, aí, quando eu fui ler, na verdade, uma construção muito, muito interessante, muito bem formulada, dizendo que, na verdade, a dignidade humana, o conceito de dignidade humana, abrange também a tutela jurídica dos animais. A proteção dos animais é uma consequência do homem, para o homem ter uma vida digna. Para se ter uma vida digna, há de se proteger a fauna. Então, a ideia integra a dignidade humana. É claro que esses animais vão integrar as famílias. E no Brasil, nós já temos um projeto de lei que tramita no Senado e que é muito interessante, meu amigo. Nós temos alguns códigos civis muito novos no mundo. República Tcheca, Hungria, Argentina. São códigos de 2015, os três. E os três tratam os animais de uma forma diferenciada. Os animais não são sujeitos, não são objetos, então eles não ficariam enquadrados nem no conceito de sujeito, nem no conceito de objeto. Eles iriam para um conceito autônomo, sencientes. E neste conceito autônomo, ele ficaria no meio do caminho entre o sujeito e o objeto. Então, ele nem vai ser sujeito de direito, mas também não vai ser reduzido a uma coisa. Não vai ser reduzido a uma cadeira, a um computador. Nessa linha de raciocínio, nós vamos ter, então, um tratamento jurídico diferenciado para os animais. Acho que é plenamente possível debater esse tema e nós já temos precedentes. A gente tem um precedente que é 1.713 e 167, né? Isso. 1.713 e Relatoria 167. do Luiz Felipe Salomão? Isso, que é o caso da cadela Kimi, que o ministro Salomão, inclusive, faz uma discussão bem interessante sobre a situação jurídica dos animais de estimação. E sobre isso, né, Cristiano, a gente tem até anunciado do IBDFAN, o IBDFAN tem anunciado 11 sobre a possibilidade dessa discussão na vara de família. Isso mostra... E só para você saber, amigo, o TJ São Paulo já tem precedentes, fixou jurisprudência. A competência para dirimir conflitos sobre animais de estimação nessas ações é da vara de família. E é porque hoje muitos casais, e aliás pelos dados que o próprio acórdão apresenta, tem mais famílias com pets do que com filhos no Brasil. Ou seja, é natural que essas questões nos traga a questão da discussão do direito de família. Então, é o que a gente chama hoje de família multiespécie, né? E que cada vez mais vai abrir espaço de discussão. Quem nos assiste, Cristiano, desembargador Raduan, lá de Rondônia, nosso amigão também que está nos assistindo, e cada vez mais vai bater as portas, porque quando acaba, as pessoas vão usar dos instrumentos que tiver para a situação de vingança. E só um cuidado que a gente precisa ter, né, Cris? Que é tem alguns colegas falando de guarda de animal de estimação. Não, né? É custódia, né? Porque guarda é o que a gente utiliza para a situação dos filhos, né? Então, é isso que a gente tem que tomar cuidado. Não dá para equiparar. Guarda é a expressão usada pelo 1583, 1584 para se reportar aos filhos. Aí também nós não podemos equiparar, porque mesmo nesses outros países, os animais não são equiparados às pessoas. Então, eu acho que a expressão custódia se mostra muito mais pertinente do que guarda. Custódia compartilhada. Agora, também tem uma coisa, viu, amigo? Essa visão das pessoas, dizem, olha, o animal vai partilhar, tem custódia, tá massa, acho ótimo. Mas tem que lembrar que vai repartir também as despesas. Tem que repartir também as despesas, porque os animais geram naturalmente uma necessidade de manutenção, de alimentação adequada, veterinária, etc. Essas despesas vão ter que ser partilhadas também. Então, não dá para ficar apenas com o olhar lúdico, perdido no tempo, né? Dizendo, olha, vai dar tudo certo. Um dia vai dar tudo certo, mas é preciso trabalhar para poder fazer as coisas darem certo. É que todo direito ele gera responsabilidade, né? Sim. Então, a gente tem que parar para pensar, e que tem uma despesa significativa, e não é por acaso, né, Cristiano? Que em todas as cidades aí, quando tu vê, tu piscou, tem uma loja de pet na esquina da tua casa, do tamanho do mundo. Ou seja, é um mercado milionário, e que isso a gente também vai ter a necessidade de discutir. Até tem um artigo na revista BDF sobre de um professor do Espírito Santo, que é o professor Hélio, que fala sobre a questão dos alimentos nos animais de estimação.
né? Então é uma E, situação. e a inserção dos animais de estimação, você concorda que pode impactar no cálculo dos alimentos? Porque, por exemplo, suponha que o casal tem 2 filhos menores de idade, esses filhos às vezes também estão ali sofrendo por conta do recrudescimento, de todo o sofrimento gerado pela ruptura da convivência com os 2 pais em conjunto, né? E aí aqueles filhos ali são apegados a um animal de estimação. Tal. Esse animal de estimação que vai ficar ali fazendo companhia, muitas vezes, terapêutica, né? Psicológica para os filhos, e as despesas desse animal deverão ser calculadas no valor da pensão alimentícia, não acha? Sim, essa é uma das. Quando o advogado ele vai fazer a tabela de despesas que envolve a prole, tem que considerar também as despesas com animal de estimação, né? Porque, afinal de contas, são despesas da família, né? E já para a última música, Cris, para a gente não estourar o tempo, né? Tem uma música da Marília Mendonça que diz assim: quem eu quero não me quer, quem me quer eu não vou querer, ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer, né? Então, pode ser uma escolha a pessoa ficar sozinha. E teve aquela situação no ano passado de uma administradora de empresas em Belo Horizonte que ela fez um casamento sologâmico, né? E que na época todo mundo começou a falar mal. Eu me lembro que quando eu postei a notícia, eu fiquei impressionado com os comentários. As pessoas dizendo, ela quer chamar atenção, ela quer... Gente, a verdade é que esse casamento sologâmico é uma celebração de alguém que possa fazer uma opção do que a gente chama hoje de família unipessoal ou família single. Porque, na verdade, Cris, o que todo mundo precisa perceber é que família deixou de ser uma relação afetiva e passou a ser um espaço de realização afetiva. E as pessoas só vão ser realizadas afetivamente se puderem ser livres, não é mesmo? Amigo, eu fico cada dia mais feliz e lhe admirando cada vez mais intelectualmente. Eu acho que a sua percepção é muito fina, é extremamente importante, e nós precisamos deixar claro isso. O direito de família protege pessoas. O direito de família não protege famílias. Porque as famílias podem se formar e se dissolver. Não é como antigamente, só para os mais jovens, eu sei que temos aqui uma companhia muito grande dos colegas mais jovens. Não sei porque a Maria Mendonça tem 25 anos. Né? Desde que você falou, estou impressionado. É verdade. Não paro de pensar nisso. É espírito velho. Espírito velho. Normalmente eu não paro de pensar na Cléo Pires, mas desde que você falou aqui, a Marília Mendonça está disputando com a Cléo Pires o Próxima espaço do live com a Cléo Pires. Alô, Cléo Pires. Faço questão. Absoluta. Olha, eu fico aqui querendo trazer para os mais novos essa perspectiva é muito retórico. E o direito é retórico, né? Mas é muito retórico dizer assim: olha, o direito de família protege a família. Não protege família nenhuma. Tinha um artigo 34 na lei do divórcio, que está revogado hoje, que dizia assim: o juiz pode indeferir um acordo de separação e divórcio consensuais. Separação e divórcio consensual. Os dois querem ir embora. Eu não te quero mais, você não me quer mais, vamos embora. E o juiz dizia: não, 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 não. Em nome da família brasileira, eu vos mantenho casados. E se duvidar, ainda dava um mandado de junção de corpos. Olha que absurdo. Então, esta era a ideia da proteção, do direito de família que protegia famílias. Hoje, o direito de família protege as pessoas que compõem as famílias. A proteção não é do núcleo familiar. A proteção é da pessoa que compõe o núcleo, de sua dignidade, de sua realização humana. Prova disso é a súmula 364 do STJ. Uma súmula maravilhosa que diz: o imóvel pertencente ao single, você falou muito bem dele, né? O single, a pessoa sozinha, solteiro, divorciado, viúvo, o single. O imóvel do single está protegido pela impenhorabilidade do bem de família. Ou seja, o conceito de impenhorabilidade alcança as pessoas sozinhas. Vale dizer, a pessoa sozinha, ela nem é uma família de si mesma, mas ela merece proteção. Então, nessa linha de raciocínio, o que a gente pode perceber é que as pessoas sozinhas também interessam as relações familiares. Exatamente. Porque ela pode merecer a proteção da impenhorabilidade do bem de família, ela pode se enquadrar naqueles benefícios do Estatuto da Juventude. O Estatuto da Juventude que vai dos 18 aos 29 anos e que estabelece uma série de benefícios para pessoas que querem estudar, fazer intercâmbio, pessoas que querem ter acesso à cultura, ao primeiro emprego. São vantagens que vão ser reconhecidas, independente da pessoa estar ou não no núcleo familiar. Então, o que eu quero chamar a atenção, e você foi prodigioso nisso, é dizer,
Nós não podemos ficar presos, encapsulados numa ideia de que direito de família é para proteger família. Essa live musical está rendendo muito, porque assim, olha que coisa maravilhosa. Direito de família é para proteger as pessoas, inclusive aquelas que optam por estar sozinhas. Porque você percebeu que tem algumas pessoas que não conseguem ficar sozinhas, né? Elas vão estabelecendo caracóis de galho em galho. Isso. Cris, já deixando o convite, pessoal, pedindo para deixar a intimação, né? Todo mundo intimado para a próxima quinta, às 9 horas, o volume 2 da live de Direito de Família e Música, versão MPB. Então a gente vai fazer sobre as músicas da MPB na próxima quinta-feira, às 9 horas. Deixar o convite também, né, Cris, que a gente tem um cupom de desconto dos nossos livros, tanto dos meus livros quanto dos teus, que todos os livros estão com desconto no site da Juspódio. Mas tem que colocar o cupom de desconto, né, Cris? Tem que colocar lá o códigozinho do cupom de desconto. O código está no meu Insta, no seu Insta. Isso. E hoje eu fiquei muito feliz, amigo, porque há muitos anos, desde a primeira edição, agora nós já estamos aí há quase 20 anos e atualizando sempre. Mas, e você sabe disso, eu sempre coloco música nos capítulos introdutórios, porque eu acho que a música deixa mais leve, deixa as pessoas mais felizes para entender o direito como ele merece ser entendido, como um instrumento de alegria, de proteção, de trabalhar com coisas que valem a pena para ajudar as outras pessoas. E lá no meu Instagram também tem minha playlist no Spotify, que é Direito de Família e Música. Agora, né? Então, também... Com todas essas músicas sertanejas. Com todas essas músicas. Né? E também o nosso projeto das cartas, né, que é Conversa Sem Notas de Rodapé, Conversa Sem Notas de Rodapé, que é onde a gente troca a carta ali, nada de jurídico, tudo para a gente conversar um pouco fora do mundo jurídico, né? Isso. É interessante porque esse nosso projeto do Sem Nota de Rodapé, essa inserção de literatura, de música nos livros, deixa o direito mais leve, né? E a gente vai percebendo que vale muito a pena ser jurista, sim, vale muito a pena você se dedicar ao estudo, mas que mais importante do que o direito é a vida. Mais importante do que o direito é ser feliz, é buscar mecanismos de realização pessoal e de realização dos outros também. Então, aquele jurista mal-humorado, aquele jurista que faz o mal pelas pessoas, não atende, com certeza esse jurista não anda cantando muito, não. É preferível você cantar mais, se divertir mais e, por isso, também ser mais feliz. É por isso que lá no Congresso de Gramado vai ter festa, né? Vai ter festa, exatamente. No sábado, Vamos de novo 15, na data do Congresso de Gramado. Lá em outubro, é 16 e 17 de outubro, congressomercosul.com. Isso, sexta e sábado. Né? E daí ficar o convite aí, a live vai ficar salva, se a gente conseguir salvar, essa é a ideia. Eu e o Cris, a gente está se adaptando ao mundo digital, mas se tudo der certo, vai ficar salvo. Considerando que nós estávamos bebendo água, você vai conseguir salvar essa live tranquilamente. E Cris, eu vou fazer um churrasco agora com salada de maionese aqui em casa. Tá? Eu quero me teletransportar até Porto Alegre. Pessoal, boa noite a todos. Então, nos vemos quinta-feira da semana que vem. Encontro marcado. 21 horas. E tem que usar o cupom de desconto na editora, senão não vale o desconto. Tem lá e aproveitar essa época de isolamento para colocar em dia as leituras, né? Os nossos livros estão atualizados. E vale muito a pena essas reflexões, as leituras. As pessoas aí estavam abandonando até bem pouco tempo. Todo mundo achava que informação era o WhatsApp e rede social, né? Então está na hora de recuperar isso e ver que os livros continuam sendo uma companhia excelente e muito agradável. Obrigado a todos, boa noite. Boa noite. Um abração. Até mais.